Vasconcelos, que é um colega de Bom, e a gente vai bater um papo, né, sobre profissão, sobre carreira, entender um pouco da trajetória dos dois, né, a história dele aqui, do São José. Vamos bater um papo agora. Bom, vou ter que subir aqui, não tem escada. Aqui do lado. Rapaz, eu estou ficando velho, mas não tem flexibilidade, né, para subir. Vamos lá. Vamos embora. Tá dando para ver legal ou que legal ainda? Vou imitar os maestros. Olha aí, todo mundo querendo. Eu queria começar entendendo um pouquinho, né, da história de vocês. O Anderson, ele é biomédico, tem formação em biomedicina, ele é mestre em bioquímica e fisiologia pela UFPE e também ele é doutorando, né, está fazendo doutorado na mesma área. E a Silvia é terapeuta corporal. Esses dois caminhos bem diferentes ou não, né? A gente pode encontrar em algumas conexões também. E aí eu queria saber um pouquinho. Eu queria saber um pouquinho da história de vocês, a gente fazer uma introdução, contando um pouco de como é que a Silvia se tornou terapeuta corporal, como é que o Anderson chegou à bioquímica, à biomedicina, a exposição que eu tinha aqui. Então, Bom dia. Então, Silvia, começando por você, como é que você chegou a esse caminho, né, da terapia corporal? E também, até peço para você explicar um pouquinho o que é a terapia corporal, né? Qual é a função? Ok, vamos lá. Terapia ocupacional é outra história, a pessoa confunde, né? O meu trabalho ele foi desenvolvido num método, ok? Um método, tá me ouvindo agora? Ok? Então, o método eu acabei conseguindo desenvolver um trabalho um pouquinho na paralela do que já acontece por aí, porque eu sou autodidata, né? E aí é uma diferença completamente de muitas pessoas que pensam que não tem que fazer um curso determinado, existe uma área específica, existem cursos que são oferecidos e a terapia ocupacional tem a ver com outras ferramentas que tem que também ter cursos específicos. A terapêutica, essa parte que lida com o corporal, eles podem ser um pouquinho mais voltados para a área holística, que é o que a gente chama de área complementar, que já acontece na profissão. Por exemplo, o fisioterapeuta ele pode fazer cursos complementares, como ventosa, a parte também de outras situações, né? E aí eu tenho a reflexologia podal, outras coisas que qualquer pessoa pode fazer. Vários cursos são oferecidos, inclusive depois da pandemia, muita coisa oferecida, inclusive online, né? E nesse caso, existem cursos certificados. No caso do meu trabalho, ele não é certificado no sentido só dessas ferramentas extras, reiki, ventosa, auriculoacupuntura, são coisas complementares, né? E aí é uma área que pode ser feita por qualquer pessoa. E não é necessário ser médica ou médico para fazer, tá? Então a área que remete à parte do campo energético, que é uma área também pouco explorada ainda, muitas pessoas entram nisso como crenças, levam para o lado até religioso, muitas vezes que não tem nada a ver, que é bom quebrar esse mito. E aí a gente começa a se associar a um corpo que vai além dessa coisa física, mas para o lado do sentimento, essa coisa do sentimento, como é que eu abordo esse sentimento, eu vou para o lado emocional, e esse emocional, como é que eu atingo, onde é que eu vou aí, vou para o lado energético. Então são códigos e situações que a gente tem no dia a dia, né? Para trabalhar bastante coisa. Agora, Silvia, como é que você chegou, né, a essa decisão? Né? Eu, Silvia, você, terapeuta corporal, qual foram os caminhos que te levaram até a terapia corporal? Ismael, eu não pensei em... Você contextual falar. Deixa eu ver. Hello? Eu não pensei em ser terapeuta. Eu sou professora, sempre fui professora de dança, cuvente, cigana, indiana. Eu via outras performances. Eu tinha uma história do meu corpo como apresentação, como exibição. Eu não imaginava que um dia seria terapeuta. Até que minha casa, que morava ali no Derby, lá na restauração, 3 meses antes da pandemia foi vendida, mas até então, por anos, ela foi cedida para cursos de ventosa terapia, reflexologia. E eu acabei fazendo todo, e mesmo literalmente não tive que sair de casa. Eu peguei 3 outros
peguei metrô. Então, assim, eu consegui uma vantagem comparado, né, a não fazer aquela atividade. Por gentileza até, o cara era tão legal, tão gente boa. Eu digo, vou fazer o curso desse cara. Ele digo, o que eu vou fazer? Tem aqui, aproveita que isso aqui já faz. Eu vou fazer. Eu não botei fé. Quando eu dei fé, hoje eu trabalho com isso. Né? Até depois da pandemia, mais ainda, que é o momento que todo mundo está precisando. E aí, com a ferramenta, uma delas chamada Reflexologia Podal, eu fiz o curso. Quando terminou o curso, eu parei assim, um atendimento, um amigo meu, eu fiz, vou fazer uma coisa diferente em você. Me deu uma vontade muito grande de colocar essa pessoa literalmente no colo. Aí eu vou falar logo, quando você me permitir, do método da cafunéterapia. Surge a cafunéterapia, que é uma coisa que não tem no mercado, só quem desenvolveu esse trabalho, inclusive esse nome que eu uso sou eu, é onde eu me torno autodidata e trabalho uma metodologia diferente. Não esperando, claro, que na época eu não tenho muita fé que estava acontecendo, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu via que eu tinha um trabalho de cura na minha mão em relação a outra proposta que não era acadêmica, não era de formar uma médica, né? E aí eu tive que desenvolver um método diferenciado. Eu pesquisei algumas coisas, elaborei algumas pesquisas, depois eu vou falar para vocês como foram isso, como foi esse caminho. E a dança deixou de ser, entre aspas, a minha fonte principal de renda, a minha prioridade como artista, já tenho 30 anos nisso, mas aí juntou a dança, que virou uma terapia corporal, e a corporal do lado do relaxamento, que eu precisava relaxar alguns momentos. E aí o cafunéterapia nasceu, através de um pedido de uma pessoa que estava fazendo um atendimento, eu fiz, eu vou fazer um negócio para de você, e fui para a cabeça da pessoa. Inclusive aqui, hoje, vai ter uma dinâmica que vocês vão aprender a pegar na cabeça o trabalhinho com vocês, cada mãe ajudando o colega do lado. Eu vou ensinar vocês o cafuné hoje. Estão topando? Topa a experiência de tocar aí para fazer um cafuné do colega, acalmar os nervos quando precisar. Eu vou fazer uma dinâmica breve para a gente poder aprender um pouquinho sobre isso, tá? Mas vocês vão entender sobre isso no corpo de vocês, que cafuné tem que ser tocado. Tá bom? Necessidade da vida. Bom, agora vamos para o Lucas. E fez uma trajetória aqui no Colégio São José. E aí eu também quero saber como é que ele fez essa trajetória desde o momento que ele está aqui e vai para a academia, né? Se torna biomédico, mestre, daqui a pouco doutor também. Mas, contando isso, como é que foi? Você foi aluno daqui quando? Já entregando aí a idade? Não tem problema com a idade não, sou novinho ainda. Parece que eu estou na idade deles ainda. Eu lembro, um dia desse eu estava aqui no ensino médio também. Eu fui aluno do São José, do que era na época a primeira série, né, do comecinho do ensino fundamental, e fui até o terceiro ano do ensino médio. Inclusive, esses professores meus aqui, uma felicidade muito grande de estar de volta. Tudo começou, essa vontade de fazer ciência aqui no São José mesmo. Foi no ensino fundamental, uma professora de ciência que eu tive, chamada Magdala, que já se aposentou há um tempo. Que ela foi a primeira pessoa que identificou assim, fez, Anderson, você não queria ser professor não? Você como? Eu não sei nem pegar um piloto para escrever no quadro, minha letra é tremida. Aí ela fez, não, você tem jeito para ser professor sim, você devia pensar nisso. E ela ficou instigando isso por todo o tempo que eu fui aluno dela. E aí quando eu cheguei no ensino médio, comecei a gostar muito de química também. Então eu percebi que eu achava que minha área estava ali, sabe? Entre a biologia e a química. Aí eu fiz o vestibular para biomedicina, fui aprovado, fiz em outras coisas na área de ciência biológica, zootecnia, oceanografia, passei tudo, mas decidi fazer biomedicina na UFPR. Inclusive até uma loucura que deu assim na minha vida, eu pensei em fazer direito, fiz o vestibular, passei, desisti. Tinha que ser essa área de ciência mesmo que eu tinha que fazer. E voltado para a bioquímica. E a influência maior veio daqui de dentro, veio de São José. Desse estímulo, desse incentivo que eu fui tendo do fundamental ao médio. Isso foi muito bom, gente, na faculdade, sabe? Quando eu cheguei, no primeiro período, eu cheguei um pouco assustado, achando que as coisas iam ser difíceis, que o nível ia ser muito mais alto do que eu imaginava que ia ser. Não foi. Primeira prova de anatomia que eu fiz, é isso. Porque a forma como as coisas eram vistas aqui, abordadas, eu posso dizer que me preparou para encarar
caral que vinha lá. Tanto é que eu comentei assim com a minha professora de biologia na época, Socorro Duarte, que ainda é professora de biologia hoje. Ela fez, isso não é que foi fácil não. Prova não é fácil não, você estudou. Para quem estuda não tem coisa difícil não. Você tem razão. Você está dizendo isso, você deve ter razão mesmo. Então, desde quando eu entrei, eu não mudei essa minha vontade de fazer bioquímica. Então, paguei a disciplina de bioquímica, passei com notas boas, fui monitor por 2 anos e entrei numa área de pesquisa que é uma intersecção entre a bioquímica e a genética, que a gente chama de biologia molecular. Então, hoje, eu trabalho com câncer de mama, estudando justamente a expressão de proteínas. Então, quando eu falo em expressão de proteína, eu estou pegando a área da genética, que modula essa expressão, e estou pegando a bioquímica, que é a proteína em si, para a gente entender como é que funciona um pouquinho melhor a biologia desse tipo de câncer, que ele é tão incidente, tão prevalente na população feminina no mundo todo. Então, usei esse conhecimento de forma aplicada. É um conhecimento básico que eu vinha adquirindo desde a época do colégio. E vou dizer, tive facilidade de aprender essas coisas, porque eu aprendi, tive uma base boa no colégio. Eu tinha uma disciplina lá na UFPE, como professor voluntário, que era para dar aulas de química, era fundamentos de química aplicados à bioquímica. Por quê? O pessoal tinha dificuldade de entender bioquímica, não é porque bioquímica é difícil, é porque o pessoal às vezes chegava lá sem entender química. Então, valorizem o que vocês têm agora, porque vai ter muita importância para vocês entenderem o que está por vir. Vai ser muito fácil depois que você entende bem. Aí, segui a área acadêmica, fui fazer o mestrado. Então, na mesma área, bioquímica, expressão gênica, câncer de mama, terminei, continuo gostando e agora estou fazendo doutorado na mesma área, tudo continuidade. Nesse intercurso, quando começou a pandemia, então eu decidi usar minha formação como biomédico para não só ficar na academia, mas para ajudar um pouco. Então fui trabalhar em hospital. Até esse mês eu estou no hospital, vamos desligar esse mês, mas tive aí essa experiência trabalhando em hospital com o conhecimento que eu tive clínico na área de biomedicina. E agora estou voltando mais para essa área acadêmica, voltada para a área de negócios também. Então veja só como as coisas elas não são engessadas, né? A gente entra para fazer uma coisa pensando em biologia, pensando em química, você termina mexendo com o hospital, você termina mexendo na área de negócios, de projetos, de biotecnologia, novas terapias, para coisas importantes como HIV, como Covid-19, câncer. Então a gente não se engessa nessas coisas, né? A gente tem que sempre procurar encontrar o que é intersecção entre as áreas. Como a área que ela está falando aqui, né? Dança. Arte-terapia, cafuné-terapia, isso é ciência, minha gente. Por que isso não é ciência? Arte não é ciência, arte-terapia é. Ciência você observa, você se pergunta, você cria uma hipótese, você testa. Você testa, você tem método. Você tem método, você repete, você reproduz. É o que ela faz. É o que ela faz. Ciência, arte, ciência a gente faz todo dia. Às vezes a gente não percebe, mas a gente faz todo dia em coisas simples. Acho que era uma mensagem que eu queria deixar. Agora, eu acho bem interessante, eu estava aqui escutando os dois, e no momento que eu fiz esse convite, né, para a Silvia, que massa, a gente vai ter, né, 2 histórias, 2 caminhos bem diferentes, mas tem mais conexões do que eu imaginava, porque são áreas diferentes, mas as buscas elas estão presentes nos dois, tanto na Silvia quanto no Anderson, né? Isso é que é legal. Existe também aí a conexão da questão do fisiológico do corpo, né? E aí eu pergunto, Silvio, você teve uma formação inicial como artista, né? Isso aí eu vou perguntar também para o Anderson. Você se espelhou em alguém? Você teve esses espelhos em casa, na tua família? Como é que foi? Conta aí. Bem, o meu berço, eu tenho uma genética complicadinha de correr disso, né? Eu até tentei ser tudo menos que mamãe fazia. A gente tem uma época da vida da gente fazia, eu quero ser tudo menos que minha mãe faz. Eu não vou fazer nada que ela quer que eu faça. Mentira. A gente fica igualzinha. Minha mãe era bailarina clássica, era realmente uma mulher muito forte. Elizabeth Oliveira é o nome dela.
tudo começa nessa genética, que você conhecia muito bem minha mãe, por sinal. Entre outras coisas mais, minha mãe era aquela mulher realmente inútil. Ela foi tradutora simultânea de inglês. O Ismael foi aluno de inglês da minha mãe. Isso faz tempo. Muito tempo, na verdade, de vocês. E aí a gente se conhece nesse tempo que mamãe fazia aula na cultura inglesa da época. E lá tinha essa história de teatro, tudo isso. Na realidade, a arte sempre percorreu nossas vidas, né, em geral. E é como ele falou, a ciência realmente é do dia a dia. E a minha ciência, quando tem uma questão genética, eu não tinha como escapar. Minha mãe era bailarina, filha de um dramaturgo e também médico da família da gente. É uma família característica aqui em Recife, chamada Valdemar de Oliveira. O pessoal já sabe qual é o teatro de Alinda, nós falamos de aquele teatro do meu tio avô. Minha família é daquela família. Então a gente tem família com teatro. Do lado da minha avó, é o pessoal dos Ferreiras. Nelson Ferreira, o maestro Nelson Ferreira, para quem gosta de música, quem quer entrar nesse lado, precisa conhecer o maestro Nelson Ferreira. Eu sou sobrinha neta de Nelson Ferreira. Então, minha genética não escapava. Ou ia para música, ou ia para dança. E minha mãe era bailarina clássica, ia no estúdio de danças, né, aqui pertinho, inclusive. E aí, nessa história, eu vivi a minha vida nesses ambientes, nessa coisa de ouvir sarau quando era novinha, na idade de vocês. A minha casa tinha piano de cauda. Então, era uma vivência que, para mim, não tinha como escapar da arte e cultura, né? E nessa história, eu descobri que o teatro, ele me fazia mais viva do que eu pensava. Uma vez eu assisti uma peça, era Reinaldo Oliveira, que Deus guarde, que foi esse ano passado, ele, né? Foi embora, com o Geninha esse ano ainda, né? O Geninha foi esse ano, o Geninha ele, que também é a centenária, essa atriz que vocês viram agora há pouco também faleceram, né? Já estão no mundo espiritual. Mas assim, os dois, eles eram minhas referências. Eu assisti os dois fazendo uma cena no meio de uma festa, assim, de sarau de casa, e eu peguei ele vestido todos de cardeal, era a Ceia dos Cardeais o nome dessa peça. Eu cheguei perto dele e peguei assim na barra do Reinaldo e fiz assim: tio, eu quero fazer teatro. Foi a minha primeira menção de ser artista, com 6 anos de idade. E aí ele fez: quando você chegar, crescer, você vai fazer um pouquinho, riram assim um pouquinho de mim, realmente 6 anos, chegar numa cara, na bata do padre, todo padrecão, aquele de cardeal, né, com a coisinha na cabeça. E aquilo não me assustava, aquilo me encantou. E aí no Arierma eu cheguei a ver com Geninha também, que era outra personagem. Então aquele ambiente de teatro, eu cheguei ao ponto que eu fiquei tão louca pelo teatro, eu quero ser artista, que eu gazeava literalmente a aula. Não façam isso, por favor. Gazeava a aula, era triste. Gazeava a aula e ficava no teatro assistindo, assim, nada, do nada. Era uma luz acesa, um palco, e eu ficava, que nem vocês aí sentados, olhando para o palco, o que ela está fazendo ali. Só que é o que eu disse, nós temos uma ferramenta no corpo que ela manifesta interesses, ela te faz ficar atenta em observações que a intuição você começa a aguçar. E aí são coisas que, mecanicamente, a gente vai começar a perceber pela parte de psicanálise. Eu acho que vai resolver mais a minha vida depois, no futuro. Mas agora, é uma coisa assim de um lance espiritual. Eu olhava aquilo e eu me sentia muito acolhida naquele ambiente, me sentia parte daquilo, integrada. Mesmo sem ter conhecimento ainda tanto da minha família, porque eu fui entendendo mais da minha família mais adulta, como a gente vai entendendo as nossas famílias mais adultos, né? E aí o teatro era a grande força da história. Foi a força que me levou para ir para a dança. E aí, eu por birra, daí eu vou contar essa história, infelizmente, né? O lado chato do negócio. Eu por birra de mamãe queria o quê? Que eu fosse uma pessoa com notas boas, como vocês passam para essa prensa. E eu não ouvi mamãe nessa época, tá? Então, ela queria que eu fizesse umas notas legais, ela resolveu dar uma prensa em mim, justamente como depois de muito tempo consegui uma chance de teatro de ser artista. De fato, era a minha chance. 4 semanas, não, 4 semanas, uma semana antes, eu estava ensaiando, sabia todas as falas de todo mundo, que era entusiasmadíssima. 4 semanas, a mãe chega para mim: vou tirar você do teatro se você não pegar. E eu parei de estudar. Eu disse: Mira, já que eu não vou fazer o teatro, eu parei de estudar. Fiquei de Mira. Foi uma grande besteira, foi um grande erro. Isso é uma coisa que eu digo para vocês. Não foi interessante. A vida que eu levo hoje é diferente de nossos amigos. E vocês que vão poder conquistar esse espaço, de concursos e espaços para trabalhar e outras chances, inclusive financeiramente, era bem melhor do que a gente vive hoje, às vezes, numa corda bamba, sem saber quanto é que você vai ganhar. Freelance, é difícil, essa coisa de a gente vai ganhar porque eu sou solta, não tenho empresa. Gente, não é bem assim não. A banda toca é difícil quando você paga a conta de casa. Que hoje eu não tenho mamãe, papai e família para segurar a onda.
Então, Silvia era artista, era desenrolada, ela fez o médico, ainda assim tem dificuldades, porque essa base que meu amigo teve, que vocês estão tendo, eu não tive. Então, de fato, eu não recomendo a pessoa desistir de tudo e criar uma história. Crie paralelamente, continue alguma coisa. Nunca deixe o barco sem ter a proa, você segurando sua onda, esse é o trabalho, porque é necessária essa base financeira, tá? E é economicamente importante, mas também lembrando que essa parte também de levar a sério o estudo para uma família como a de vocês, e hoje você pode estar achando que é besteira, que a mamãe não está entendendo nada do que eu quero, que ela não está entendendo que eu vou ganhar mais dinheiro fazendo outras coisas, não vou fazer mais isso, não quero mais faculdade, não quero mais escola. Não é o recomendável. Eu digo a vocês, a gente sofre por isso. Hoje eu tenho minha filha de 17 anos e eu quero que ela faça como vocês, assim, vá até o final, chegue uma história, confesse, assim, faça uma história. Porque eu sei da dificuldade que é. É uma poesia, mas é uma poesia que pode ter situações difíceis. E quem quer, a família de vocês, querem que vocês, de repente, se coloquem numa situação em que não sabem nem como vai pagar a conta do mês. Tá? Isso é uma realidade. Existe uma liberdade, sim, uma liberdade imensa que eu ganhei, mas essa liberdade tem um preço muito alto. E o artista sabe disso, principalmente no Brasil. No teu caso, Anderson, como é que foram os teus espelhos? Você se inspirou em alguém? Tua família é uma família de acadêmicos ou não? Uma é que, isso, como você falou, né, que isso foi construído na escola, mas de criança você tinha essa referência? De família de acadêmicos, não. Minha família tem uma origem mais humilde, família do interior. Meu pai foi funcionário daqui do Colégio de São José, minha mãe também, meu avô também, minha avó também, o irmão do meu avô, cada gente. Eram motoristas, né? Meu pai foi motorista da congregação, minha mãe trabalhava na recepção lá na Casa Provincial. Então, não, minha mãe não tem formação acadêmica, meu pai foi ter formação acadêmica com mais de 40 anos de idade. Mas uma coisa que todas as gerações da minha família souberam reconhecer e incentivar era que a gente buscasse se educar, certo? Que, parafraseando Paulo Freire, mas que é uma filosofia que está presente na minha família, a educação ela, em si ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, a gente sempre teve essa valorização. A gente sabe que uma forma da gente mudar a condição de vida da gente crescer, da gente melhorar como ser humano e dessa forma a gente conseguir melhorar o mundo também, é através da educação. Tá? Não existe outra forma. Com a educação a gente aprende a manipular as ferramentas que permitem que a gente mude o mundo. Tá? A educação em si ela não muda, mas ela é uma ferramenta para a gente mudar. Então, meus espelhos para estudar, sim, foram dentro de casa. Foram meus pais, foram meus avós, foi minha família. A área específica de conhecimento em que eu me aprofundei, sim, foi dentro do colégio. Então, me espelhei, do ponto de vista profissional, em todos os meus professores que eu tive aqui. Da primeira série do ensino fundamental ao ensino médio, eu tive excelentes professores. Todos, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista humano, que é uma coisa que a gente não pode dissociar. Um bom professor, ele é humano. Uma boa pessoa, ela é humana. Então, a gente tem que usar esse conhecimento que a gente tem, não para parecer que é inteligente, para dizer ser boçal. Não, você tem que ser uma pessoa humanizada. O conhecimento ele é para encantar as pessoas, ele é para mudar o mundo para melhor. Então, esse tipo de formação, essa consciência, essa vontade de fazer isso na vida, isso ele veio tanto de casa quanto veio do colégio. Então, acho que é importante a gente aproveitar que a gente tem esses espelhos, que a gente tem essas pessoas para a gente olhar. Chega um momento na vida da gente em que você vai ser o espelho de alguém. É natural. E quando você se torna o espelho de alguém, é complicado. É complicado, você tem que manter uma postura, você tem que ter valores íntegros, você não pode se contradizer. Você não pode ser uma pessoa que tem um discurso e tem uma ação diferente do seu discurso. Isso você aprende com os seus próprios espelhos. Então escolham bem as pessoas que vocês vão se espelhar, porque não tem como a gente não se espelhar em alguém.
a natureza do que a gente é uma construção social. Então a gente se espelha nos amigos. Eu tinha uma professora na universidade que era assim, meu espelho também, sabe? Que era meu pai, quando fez faculdade, ele estudou com uma colega de turma que era filha de uma professora da Federal. Então, quando eu estava para fazer o vestibular, a gente já tinha certa proximidade com essa professora, era professora de bioquímica, né? Eu gostava muito do assunto, tive muita proximidade com ela, e ela me pegou e me levou, olha, você quer conhecer os laboratórios? Venha conhecer o LICA, o Laboratório de Imunopatologia Case Wazami, um laboratório top de linha lá da UFPR. Ela me levou para conhecer, me apresentou os professores, me apresentou áreas de pesquisa. Até hoje eu me espelho nessa mulher, sabe? Na inteligência dela, na forma como ela se comporta na frente dos alunos, na forma como ela lida com as pessoas no dia a dia e como é sincera. Porque acima de tudo você tem que ser autêntico, você tem que ser sincero no que você diz. Senão vai ser uma palavra vazia e você vai contradizer em algum momento, tá? Então, eu acho que eu saí um pouco, né? Mas o espelho basicamente foi esse, né? O espelho está aqui e está em casa. E a oportunidade que você tem, quando a gente não tem, a gente busca ela. No meu caso, eu não tive a oportunidade que você teve. Por exemplo, tem aquela referência e as pessoas insistirem até um pouco mais. Eu acabei desviando e fui seguir minha rota, né? E foram rotas que cheguei até onde eu cheguei hoje, mas foi mais difícil. Que com vocês que estão tendo a chance do estudo, do aprendizado, vocês têm um caminho que estão traçados linhas e metas e metodologias que eu não tive acesso. Eu tive que criar um outro movimento de método, a pulso praticamente, para que eu pudesse passar o meu conhecimento e levarem a sério, levarem a artista a sério, entendeu? Então, quando eu não tenho oportunidade, eu formo a oportunidade. Eu preciso chegar, é uma meta. Nunca pensem que vocês vão ter que dar 2 passos para frente sem saber onde é que você vai chegar daqui a 10 passos lá na frente. É a melhor forma de vocês não perderem a reta e a meta, porque aí, como esse caminho vai se traçar, com as oportunidades vão acontecer, você vai ter escolhas para fazer, que é o que vocês estão tendo agora, escolha inclusive da profissão que vocês vão atuar, como ele teve essa chance. E os parâmetros de cada pessoa, veja que são 2 universos totalmente diferentes, o meu e o dele, né? Nós tínhamos uma parte mais artística, mais solta, meio que sem definição, passava 1 ano, 2 anos, não tomava decisão, e aí ficou mais difícil. Eu acabei achando um caminho que foi algo pioneiro, algo diferenciado, mas eu não poderia ter tido esse caminho, teria sido muito minha vida. Entendeu? Então, façam oportunidades todos os dias para vocês, inclusive a que a gente vai ter agora. Por favor, preste atenção aqui na titia. Com licença. Mais uma vez. Deixa agora. Fique de pé. Não vou fazer ninguém se constranger, vou pedir ninguém para vir para aqui para frente, ninguém vai ganhar um prêmio, chocolate, tá? É jogo rápido. Gente, eu vou precisar de melhor para me ajudar aqui, profs. Você vai participar também, chega pra cá, para o para segurar também o microfone e poder falar. No cafuné terapia existem alguns sons que fazem a gente relaxar, quando a gente está muito tenso. E uma coisa importante, como é que é esse caminho do cafuné? O que é esse cafuné, finalmente? Vamos descobrir um pouquinho desse cafuné que chegou a hora da gente poder centrar a nossa força. Perceber-se no meio de todo esse movimento, você, primeiro individual, depois você vai ter o seu amigo. Existem 2 situações, você pode ser condutor do cafuné e você vai ser aquela pessoa que vai receber o cafuné. Quando a gente vai receber o cafuné, ou a gente vai receber o amigo, a pessoa que está do lado, às vezes ela está tensa, dor de cabeça, tensão nos ombros, tá bom? Vocês vão ficar um pouquinho agora se tornando um pouco de mais... Não é massagista, eu tenho que ter cafuné terapeuta, tá? Eu não uso o nome como as outras pessoas. Eu não sou professora de dança, sou orientadora corporal, porque é isso que eu trabalho, tanto no método da dança como no método do cafuné. O cafuné terapia, primeira coisa, vamos tentar trabalhar as nossas mãos, ok? Aquecimento é importante para a gente se aquecer. Literalmente a gente vai se colocar no nosso ninho. A gente é o ninho, você é um ser humano e você precisa do seu recolhimento. Todo dia, se você fizer isso, por vida que você sinta aqueles desequilíbrios que a gente está sentindo aí por fora, as pessoas nervosas, tensas, porque elas não se encontram durante o dia. Elas já saem da rotina, tomam café, tomam banho, vai para a rua, escola, volta. Não tem o momento do encontro pessoal. Quem faz suas preces, suas orações, reflexões, meditações, massa. Só que esse cafuné é ainda mais intenso,
porque ele vai sentir o teu palpitar no peito. Primeiro você vai colocar a sua mão na outra mão. Vamos acordar o tempo. Parece que minha voz está saindo de mim, velho. Sensorial. Sensorial. Percebe? Agora, quando eu colocar essa mão na orelha, você vai tentar observar a sua respiração e o movimento do seu coração. Se isole, fique você e feche os olhos um pouquinho. Ouve a sua respiração. Só um pouquinho devagar. A vontade que se tem é ficar nesse nível. É difícil se encontrar. Você percebeu o seu ego interno, o vazio que você sente. Eu senti que a gente sentia. E agora a gente entende que não é o vazio. O universo que você é, nesse movimento de fazer uma vivência, que a gente está fazendo, chama assim de vivência. Todos vivenciando a coisa aqui. Eu estou no meu universo e você, eu estou incluído. Quando tudo estiver difícil no dia a dia de vocês, façam sempre isso, voltem para vocês. Esse é o lugar de segurança. Esse é o lugar de se concentrar para uma prova. Esse é o lugar para se respirar, se identificando no meio desse caos que a gente está. Então é difícil e todo mundo pode fazer isso. Simples assim. Só isso já lhe encontra o seu nível. Você ensina isso para a tua família, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Ensine uns para os outros. Todo mundo tem uma história. Outra coisa. Para se você cafunéterapeuta, tem uma sensação importante e importantíssima de se fazer para alguém. Que agora vocês vão ser condutores. A gente se percebeu, a gente se colocou nesse nível. E agora vamos ser condutores. A condução é melhor do que recepção. Muita gente acha que vou receber, vou ficar de boa, só recebendo carinho. Ai, que delícia, né? Legal. Né? Essa segunda fileira senta. A segunda fileira senta. Só a segunda fileira senta. Deixa um em pé e outra sentada. Quem estiver atrás de você vai se tornar um condutor. Quem estiver atrás de você tem que ficar uma pessoa atrás de você. Se a gente de uma forma que você venha para frente de uma pessoa. Quem sentou, senta outro, senta outro. Um em pé é uma sentada, um em pé é uma sentada, um em pé é uma sentada. Depois a gente vê o que está faltando. Um em pé, outra sentada. Uma fileira em pé, outra sentada. Faça assim.
vida, a gente não cresce sozinho. A gente não cresce sozinho. É nessa hora que a gente começa a ajudar alguém e se ajudar. Todo mundo em equipe cresce melhor quando a equipe está em harmonia, não é isso? Que nem um time de futebol. Então, se você se propõe a receber ou doar, é uma hora especial, essa que vocês estão tendo. Esse curso é caro, hein? Vocês estão tendo aqui o oferecimento free. Olha lá para mim. A mão de quem está querendo ficar sentado e não quer receber, eu vou respeitar. Não precisa forçar a barra, tá? Quem não quer oferecer, está tudo certo. Quem tiver, se preste atenção, não é obrigado a nada, que a gente vai fazer sempre o que a gente quer fazer, porque a gente quer aprender, tá? Vamos lá? Quem está em pé, aquece a mão, começa pegando pelo ombro da pessoa. Quem estiver sozinho sentado, faz a mesma coisa, não faz assim. Em você mesmo. Não deixa de fazer. Começa a fazer uma espécie de massagem como se você estivesse cheio de creme na mão e você fosse passar. Primeira coisa, sabe aquele gato de raça para ver se gato é raça? Cuidado com a safadeza com o colega aí, que vai machucar ele. Vai fazer muita força, devagarinho. Aqui não é de raça, não. Aqui é vida lá. Vamos subindo. Começo daqui do ombro. Primeira puxadinha, segunda puxadinha, terceira puxadinha. Eu tô sozinha, tia, o que eu faço? Vamos lá. Eu tô sozinho, eu posso fazer. Aquece sempre, depois que você aquece o corpo, você não solta mais essa pessoa, tá? Ou você mesmo. Olha lá. Vou falar uma coisa aqui importante. Nós estamos numa sociedade que a gente tem que quebrar paradigmas ou não? Cadê vocês? Nessas horas. Meninos, meninas, mães, filhos, amigos, companheiros. Felicidade, a gente quer o bem-estar do outro e a gente quer o outro legal. Para eu ficar bem, eu tenho que ver meus amigos bem. Não é assim? Então, cafuné, a gente já está aprendendo, gostei, amiga, tá desenrolado. Olha, a gente tem um trabalho que pode ser feito como que fazendo essa movimentação em você mesmo, você pode fazer, e pode fazer com um amigo. Se você ainda quiser fazer com um colega, que vocês estão junto do outro, podia pegar um cima do outro, a cabeça. E essa movimentação existe. Puxando como se fosse um cafuné de galho, aqueles galinhos assim. Pode fazer isso algumas vezes com suavidade, não é uma massagem com força. O lance do cafuné é que ele não tem a intensidade de machucar, fazer aquela força como fosse uma massagem. É suavezinho, ó, já está com vontade de descansar. Relaxamento. A gente quando fala no lugar com silêncio, com a luz adequada, em casa, na sua salinha é uma coisa, no quarto já é outra. Na sala aqui, a gente ficou uma dinâmica de grupo. Não tem problema. Cada um tem o seu tempo e a sua necessidade. O lance é que vocês aprendem para fazer em casa também. Quando vocês já conduzem, conduzindo já algumas pessoas, vocês conseguem levar isso também para casa. Vocês estão aprendendo para fazer no outro. Né? Suavezinho. Faz aqui agora, ó. Todo mundo. Eu não tenho unha, não. Na unha. Eu não. Dedilhando. Oi, tá na cabeça. Na cabeça. Vai na cabeça. Dedilhando. Na unha é o som que você faz perto do ouvido da pessoa.
pessoa e você não sobrevive. Quando você vai dormir, você pode fazer, sabe o que é SMR? Pega o nome SMR. É SMR. São técnicas que eu não tenho hora no café, esses barulhinhos. Vira a câmera. Eu tô sem óculos. Sabe os dedinhos como estão juntos aqui, ó? Fala, vocês dois aí juntinho, hein? Aqui, ó. Com os dedos bem pertinho. Perto de você também que está sozinho, faça você. Escute o barulhinho dos seus dedos. E como é gostoso. Prazeroso. Como se você tivesse agora que fazer uma castanholinha. Batendo assim a mãozinha. Quem gosta de fazer sonzinhos para instrumental e... Aí, ó, já é uma dica, né? Estralando o dedo devagarinho. Altas dicas, né? Curso free, hein? Não sei o que, quando a gente está no sábado e acontece a dinâmica, a gente aprende isso com mais concentração do que a gente está fazendo aqui, porque aqui a gente está desenvolvendo a dinâmica. Então, se preocupe. Gostei. Aqui, ó. Acabou de perceber uma expressão corporal. O movimento do corpo, quando você sentir isso em casa, que você estiver treinando, você pode utilizar isso para se concentrar antes da prova, antes do treino, antes do ensaio. Durante o processo, você sentir que está ficando tenso, faça esses movimentos. Estavam aí, né? Mas já tem uma boa também. Pode trocar com os colegas que estavam sentados, tentem fazer igual no colega que estava em pé. Quem quiser aproveitar agora, troca, faz aí mais. Fica à vontade para a gente terminar já. Vou beber um minutinho para terminar. Se você aí você está com um amigo sentado do lado, pega a mão do seu amigo do lado e faça. Você não quer pegar a cabeça, não quer ficar atrás. Vai aprendendo. Fazendo redondinho, devagar, lembrando que tem intensidade suave. Os meninos não querem fazer inglês. A menina bem bonita, vocês querem. Mas não só Último momento da mão, segura bem a mão de quem está do teu lado, pega a mão e dá a sua mão para mim. Pega a sua mão
e pega a mão de alguém e dê a mão para quem está do seu lado. Quando se está em outro local, quando tem uma pessoa que está doente em casa, como a gente pode fazer isso também devido à prova, as pessoas não podem ser vistas, mas vamos lá. Eu posso fazer isso aqui. A hora que segura a movimento de alguém, ou alguém está com uma mão só, você está com a outra ocupada, também segura a mão de alguém. Faz esse movimento aqui suave, como se você não tivesse uma prova de um barco e você fosse buscar Suave, pai. Respira. Pega a proa do seu barco e faz esse movimento de suavidade. Às vezes, por causa da vergonha, a gente perde oportunidades tá? E muitas oportunidades, quando vem até a gente pegar a proa desse barco, aonde que você acha que vai chegar essa energia que vocês estão trabalhando agora? Todo movimento que está parado gera energia ou não? Na hora que eu pego e faço esse exercício, eu estou dando energia e estou recebendo energia. O corpo, né? O meu é pé. Então, quando você tem ideia que o órgão fica estática, ela vai gerar energia? Mas ela está gerando pela respiração, pelo pulsar do peito dela. De todo jeito você gera energia o tempo todo. Agora, onde você vai levar a sua energia e onde você vai trazê-la para você, é uma questão de escolha. Quando a gente escolhe se concentrar, quando a gente escolhe fazer a coisa levando mais afinco, você vai chegar mais fácil do que você está precisando chegar. Quem é que ganha uma prova? Entre uma quantidade de gente, quem é que chega no primeiro lugar? É quem está atento ou não. A proa do seu barco está como, amor? Vamos aprumar esse prumo, né? Vamos pegar esse barco direito na vida. Isso é o cafuné. Ele se torna vivenciado, ele é um relaxamento, ele é gostoso de se fazer e de receber. Mas antes de mais nada, ele é uma atitude de escolha para a sua vida. Muito obrigada. Oi. Como está, ok? Esperar o pessoal baixar um pouquinho agora a energia para a gente partir já para a finalização aqui do papo. Tem gente ainda, né? Tá em processo, assim, Depois a gente vai abrir espaço para as perguntas. Agora, para fazer uma arremate final, e assim, eu queria fazer um comentário sobre o que vocês falaram, porque, bom, eu acho que vocês perceberam que eu estava com a máquina, disse que não ia fazer fotos, mas realmente a gente não consegue existir, né? Principalmente quando a gente tem afinidade com o tipo de trabalho. E eu achei interessante, né? O que vocês colocaram, né? À medida que a gente vai vivendo, eu acho que o conhecimento ele não para, né? A gente vai construindo, né? Eu uso aqui o exemplo da fotografia, que eu fui me tornar fotógrafo depois de 40 anos. Então, assim, foi um aprendizado que eu tive depois. E hoje estou aí, não consigo, tentando melhorar sempre. Agora, eu queria, né, antes da gente partir para as conversas, e ainda tem uma surpresa aí no final que a Silvia preparou, né?
Aí eu vou para esse outro lugar e pergunto, né, para vocês como é que foi essa vivência e também qual o recado que vocês deixam, né, para o pessoal que está aí. Muita gente já fez Enem, né, já está começando a se encaminhar também para a construção de uma vida profissional que já começou. Mas eu queria começar com o Anderson, o que é que fica, né, para todo esse pessoal? Então, gente, estão me ouvindo bem, então, né? Funcionando, beleza. A mensagem que eu queria deixar, puxando a sardinha para o meu lado um pouco, mas deixando também todo mundo sendo contemplado ao mesmo tempo, é que vocês procurem ver a vida não de forma acadêmica, mas de forma científica, tá? O que é a ciência? A ciência é uma arte. A ciência é uma forma de você ver o mundo. A gente criou a ciência para entender o que é o mundo que cerca a gente. A arte, querendo ou não, é a mesma coisa. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, dizer que fazer ciência, ela é acessível, ela é para todos, ela é de todos, acima de tudo, e que, embora nem todos vocês aqui queiram fazer ciência, alguns vão ter outros objetivos de vida, outros projetos de vida, mas que é importante a gente dar valor ao que a gente tem hoje, que é essa formação, os professores que você tem, os amigos que vocês têm, e pensar sempre de forma crítica, para que a gente seja algo mais dentro da sociedade, para que a gente tenha um legado de vida que sirva para a humanidade, que sirva para a nossa família, que sirva nem que seja para uma pessoa, mas que a gente possa deixar um legado, tá? Então acho que é isso que eu queria dizer, que a gente viva pensando no legado que a gente vai deixar, porque a vida da gente aqui é curta, mas o nosso legado, ele pode ser eterno. Então a gente tem que pensar nisso a partir de hoje. Silvia. Pois é, oportunidades se fazem todos os dias. Enem é uma escola para vocês, um caminho, é uma vivência diária. Não é para ser só uma escolha de um momento, de uma história, de vou preparar para aquele dia e nunca mais eu vou viver isso. A gente tem que colocar na nossa vida qualidade de momentos, como esse que a gente pôde aproveitar. Quem qualidade teve nesse momento e pôde usufruir, pôde participar e teve a sua mergulhada nesse instante, espero que esse momento guarde para vocês, que nem vocês vão guardar as experiências para amanhã contar para os seus filhos e netos. Eu achei que isso era brincadeira, que ouvir histórias de vô e vó era brincadeira. Não foi. As referências, a gente vai se formar como referência. Você hoje pode ter essa referência como um amigo seu da escola aqui, o seu colega olhou você, te observou. A gente estava desconcentrado, brincando, talvez ele até nem tenha entendido, talvez ele até tenha pensado em alguma piada, ou não querendo se constranger por conta da falta de conhecimento. Mas é esse tipo de situação, gente, quando a gente vai para uma universidade, ou vocês vão escolher uma profissão, vocês estão também entrando no escuro, igual aqui. A gente não sabia o que vocês vieram informados do que ia se falar, o que ia fazer. Não. Mas a surpresa não é boa, para quem praticou foi. Para quem não praticou, não se constrange nem se desanime. Aproveita a próxima chance, porque eu me lembro de uma história que eu podia ter ficado em um local mais tempo, carérrimo, e eu fiquei com vergonha e com medo, e eu voltei para casa com a minha mãe, era para ter ficado sozinha lá, e eu tive medo de ficar sozinha. E aí eu perdi uma chance imensa na minha vida, e desde que aconteceu isso, eu disse, provavelmente para mim mesma, nunca mais eu deixo de fazer uma coisa por medo ou por vergonha. Medo e vergonha não vão pagar a conta de vocês, e você vai andar sozinho nessa andada, por mais que a gente tenha tantos amigos em volta aqui para colaborar, porque aqui, você na escola e na faculdade, você tem um grupo de pessoas com a ideia do mesmo foco. Mas no dia a dia você vai andar com os seus pés, firme suas pernas, confie em vocês. E se possível levar alguém, leve, porque você já é referência de alguém aqui e agora, hoje. Você é uma referência. E você foi uma referência para mim. Inclusive para saber melhor como eu posso fazer todos da próxima vez participar. Beleza? Beijo. Bom, a gente vai agora, vai ter uma surpresa aqui, né, como eu falei, no final, mas a gente está abrindo espaço agora para vocês. Alguém teria alguma pergunta? Como a Silvia falou, né? Não vamos ter vergonha nem medo, né? Pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? A senhora vai levantar
Moça diretora. Troca aí. Eu queria perguntar se isso também tem envolvimento com a meditação, né? Que se é uma forma de meditar também. Porque eu gosto de fazer assim, de ter momentos de meditação e tal. E também eu achei bem parecido, né? A cafeterapia, para você poder assim, relaxar, uma forma de meditar também. Eu queria saber se tem esse pé assim, também, a meditação de energia corporal e né, conhecimento de você mesmo, do seu interior. Gratidão. Tem sim, a meditação em si não um método comum. Por exemplo, meditação tem meditação ativa, meditação Shisokan, coisas assim japonesas. Não tem uma ferramenta de uma matriz, mas em si a visualização é importante acontecer. Quando eu falei para vocês que aqui, quando a gente tivesse um ambiente, se eu posso fazer um atendimento com você, por exemplo, eu posso levar você junto comigo a visualizar, a meditar, a você realmente ir-se embora para um lugar massa, sabe? Você vai mesmo, e a gente leva você para conduzir esse movimento. É uma forma de condução. A meditação ajuda para quem pratica, é melhor ainda, porque você não fica mais fácil ainda de você receber o cafuné, porque você vai ficar mais aliviado, você já entendeu que vai ter o benefício do seu corpo, e aí você não fica com aquela ferramenta de defesa, porque normalmente quando é estranho, é diferente, o meu corpo, ele já tem um mecanismo de defesa, então ele fica atento, ele fica alerta, ele não quer se dobrar para dormir, ele não quer descansar. Eu já fiz cafuné de quase uma hora e a pessoa não dormia de jeito nenhum. E o grande lance do cafuné quando é feito é aquele soninho gostoso, aquele cochilo que dá. Ele vai ser feito para que a pessoa tenha esse descanso. E se a gente não fica lá mantendo a atenção, a gente quer justamente o contrário, o relaxamento mental, desfrequenciar. Você pode abaixar um pouco mais a frequência do momento, do corre do dia. O cafuné foi feito com relaxamento. Então, a meditação em si, ele pode incluir dentro do método, mas não é obrigatório. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, né? Ainda dá tempo. E aí, gente, mais alguém? Professora Carla também. Os professores também aqui presentes, se quiserem fazer alguma pergunta, professores estão por aqui. Oi, se tem alguém me chamando aí. Professora Carla também, se quiser fazer. Então, olha só, gente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia! Eu deveria estar aqui desde cedinho, mas eu fui fazer teste de Covid. E aí, logicamente, deu negativo, por isso que eu estou aqui, né? Graças a Deus. Mas aí, eu tenho certeza que vocês estavam muito bem acompanhados, nossos jornalistas. Vocês sabiam que às quintas-feiras ele apresenta um programa, uma live, né, semanal, com convidados. Então, essa é a ideia que a gente tem de trazer aqui para vocês. Pessoas que a gente sabe que são sucesso. Então, nossos convidados, a gente pode dizer, até se fosse uma linguagem empresarial, são cases. Mas a gente está falando de humanos, não está falando de mercado, nem de empresa, então são casos de sucesso. Esse talk show aqui que a gente apresentou para vocês, tá? É para que vocês fiquem motivados, estimulados. Estamos começando a botar o pé lá na vida adulta, não é? E aí, para que vocês se estimulem e pensem, poxa, que legal, eu estou começando a trilhar esse caminho. E a minha trajetória também vai ser de sucesso.
assim como nossos convidados. Tem uma pessoa ali atrás, ali querendo fazer uma pergunta. Bom dia, meu nome é Paulo. Bom dia. Ó, uma amiga minha aqui, ela perguntou umas dicas de como meditar. É que ela, assim, umas dicas de... Não, agora a pergunta é séria. Meditar. O modelo convencional que eu tenho pesquisado é, assim, sentar num lugar confortável, ou então deitar, focar na respiração, pensar em alguns... Na meditação guiada tem uns cenários que eles falam, mas tem alguma outra dica de como potencializar esse foco na hora da meditação? Silvia? Vamos lá. Dedicação é o seguinte. Primeiro, a respiração é importantíssima, tá? Vamos junto aqui, respira. Vou fazer uma respiração simples. Quando a gente está muito ansioso, muito tenso, muito... Respira. É como se fosse uma risada. É uma risada. Só que a risada para fora. Você vai com a respiração jogando fora o ar. Direto. No mínimo a gente já começa a rir, já facilita a vida. Eu tô querendo ficar acesa, acordada. Narina aberta. Tá ficando sonolento? Equilíbrio. Antes de terminar todo o ar, você puxa de novo. Tem casos quando a pessoa tem labirintite, por exemplo, alguma coisa com pressões, pressão alta, baixa, enfim, ela às vezes sente uma certa alteração na frequência, porque a gente faz isso um pouco, meio que forçando a barra do corpo para voltar um estado que seria natural, né? Eu estou tensa, então naturalmente eu começo a fazer isso, eu sinto uma certa dificuldade, um pouco incômodo de fazer a respiração. Não tem problema, faça menos, mais vezes. Menos tempo, então eu vou fazer isso com menos potencialidade. Eu não vou puxar com muita força. Eu posso puxar com mais suavidade, entendendo o meu corpo, como é que ele está naquele momento, o que você vai conseguir fazer e vai sentir bem-estar. É às vezes só a frequência de quando você puxa mais o ar, quando você diminui mais o ar. Aí você vai entendendo o seu corpo. A gente só vai conseguir entender isso quando a gente pratica. Quando você começa a ver o conselho da noite, muitas vezes que você faz exercício, é uma respiração que puxa do diafragma. Então você também suaviza a vibração, você sente a sonolência. É tudo feito pela respiração. Você sente frio com a respiração, você sente quentura com a respiração, você controla a sua vida com a respiração. Entendeu? E eu aprendi isso de uma forma muito dura na minha vida. Você já ouviu falar de gravidez na tromba? Ectópica. Eu tive o choque da ectópica. Eu estou aqui para contar a história, sou sobrevivente, tá? Então eu passei das 6 da manhã às 4h30 tendo problemas e eu só estou sobrevivendo até aqui por conta da respiração. Porque até respirar doía. É uma dor, mas é uma dor muito forte. É uma dor de parto sem parar. Tá? É bem difícil. E aí a gente passa por isso e aprende no corpo, na história, como diz a história. Tu vai, ou tu morre, ou tu morre. É uma decisão naquela hora também. Até isso foi decidido no momento da respiração. Então eu aprendi que quando você suaviza, você tem esse controle, se acalma de uma forma tão rápida, que aí você, a boquinha já abriu, entendeu? Já dá aquela controlada. E para você sentir que está querendo dormir já de novo, você normalmente faz aquela adrenalina, né?
muito, faz menos tempo. Entendeu? Porque aí você vai sentindo bem-estar. Se você nunca insiste, você sempre vai ter mal-estar. Toda vez que você fizer um exercício, começa a doer depois do segundo dia, é a mesma coisa. O corpo também e a nossa área pulmonar precisa de exercício. É o mesmo exercício. Se eu faço todo dia, isso vai melhorando. Não para. Agora, se você tem labirintite, você precisa de orientação médica e outras situações também físicas, há limite para o corpo. Qual exercício eu posso fazer, professor? Eu não sei. Se você tem uma linha de coisa crônica, médica, você precisa ter acompanhamento médico. Se você não sente nada, continue fazendo. Se você faz uma, 2 vezes e não tem problema, continue fazendo. Sim. Aí você vai Sim. melhorar. Posso fazer um comentário? Ótimo. Então, gente, o pessoal não está ouvindo bem? Oi? Então, gente, vê só para fazer um link, é bioquímica também. Tá ruim. Isso que ela está mostrando para vocês também é bioquímica. Então, ciência e arte, elas andam juntos na terapia. O que é que está acontecendo quando vocês regulam a forma como vocês respiram? Se você respira mais forte, mais fraco, com uma maior frequência ou uma menor frequência, você está controlando a quantidade de oxigênio e de CO2 que fica dentro do seu organismo. Isso influencia o pH do sangue. Quando você influencia o pH do sangue, você influencia a forma como você respira. A informação ela vem para cá, ó. Ela vem para cá, para a medula oblonga, que a gente chama. Eu esqueci o nome antigo que dá. Enfim. E isso regula a ansiedade, isso regula a frequência cardíaca, isso regula a frequência cardiorrespiratória no geral. Então, existe explicação fisiológica para o que vocês estão fazendo. E bioquímica. E que está dentro do contexto que vocês veem em sala de aula. Vocês sabem o que é pH, vocês sabem o que é oxigênio, vocês sabem o que é gás carbônico. Supostamente vocês sabem que o gás carbônico ele é instável na água, ele vira ácido carbônico. Não é? E isso daí muda o pH da gente. Quando muda o pH, muda essa relação que você tem de ansiedade, de controle da respiração e do ritmo cardíaco. Só esse comentário. E só mais um que eu esqueci. Isso que você disse que sente o que? É tortura? Pronto, isso pode ser, além do labirintite, próprio pH alterando. Passe muito tempo assoprando, pega uma vuvuzela, um apito, passe muito tempo assoprando, você fica tonto, você pode até desmaiar, porque isso pode causar um cenário de alcalose metabólica, que vai, o seu cérebro, para se manter ativo, ele vai desligar, né, para você não, em outras partes do corpo, ficarem mais preservadas. Então, algumas pessoas têm mais sensíveis que outras também. Então, mais um motivo para você trabalhar sua respiração. É bom você procurar talvez um médico para avaliar essas situações também. Bom, a gente já está partindo para o final, né? Queria agradecer imensamente ao Anderson, a Silvia pela participação, a professora Carla pelo convite e também ao professor Alexandre Nunes, que não pôde estar aqui. O professor da Fafi está em aula agora, mas agradeço ele também, agradeço o convite, como a Silvia falou, né? A gente não tem que ter medo. E eu realmente estava, nossa, será que tantos anos fora da TV, será que eu vou me sair legal? E eu acho que foi tudo bem, né? Foi legal, curti também, foi massa. E agora, gente, e agradecer, claro, a todos vocês aqui que acompanharam. E agora ficou uma surpresa aí pro final, que a Silvia reservou pra gente. Vamos acompanhar pra gente encerrar aí com de maneira bem show. Vamos embora. Ela vai dançar.
professora Carla vai lá, vai dançar também. Vai. Eu? Só Cadu. Oi. Oi, isso foi aproveitar a oportunidade, professora. Desculpe, gostaria de citar no protocolo. Mas aproveitar a oportunidade é isso. Eu fui a única bailarina do Norte e Nordeste que dancei na novela O Clone. A cena da novela, para quem quer ver, Cid Allen, né, tá lá insistindo que aconteça o segundo casamento de Mohamed e Latifa. Latifa vai chegar viajando e pega no flagra uma festa de noivado que era do Mohamed. E aquela festa de noivado estou eu dançando entre as outras bailarinas que estão vindo no lugar. Fui saber que eu era do canto Nordeste, porque na hora que recebeu o xixi de minha mãe, gostava muito. Aí disse, cadê a pessoa aqui no Nordeste? Não tinha, era só o pessoal de lá. Aí eu fiquei assim passada, chocada, porque houve todo o percurso para chegar lá. A novela já estava acontecendo, e aí eu digo a vocês, não acreditem no que vocês ouvem. Você acha que não pode, que a novela está acontecendo. Eu tinha que estar no lugar na hora certa. Eu consegui uma passagem aérea de volta, através de um amigo da época, Smiles. Foi assim que eu viajei, com R$200 na carteira para o Rio de Janeiro. E no avião eu aprendi com ele, um consultor de empresas que estava indo fazer uma palestra em algum lugar. E ele fez, eu vou te ensinar uma coisa. O que é que você tem hoje? Eu dizia nada, toda ganhada, né? Novinha ainda. Isso fazia 20 anos atrás, né? E aí eu fui mesmo assim, com R$200 na carteira, ia ficar no Meia, longe da cidade, longe de tudo. E aí aconteceu que ele chegou, estava acabando de comer, eu achei interessante, eu comecei a rir sozinha no avião e dizendo, o que é que eu vou fazer lá? Ria, porque esse cara estava pensando que eu estava com medo de avião. Aí eu ria mais ainda, que não era mesmo, que eu sabia que ele ia perguntar assim, oi, tudo bom, meu nome é fulano, prazer, aquela coisa de conversa de bordo, que a gente faz amizade, porque ele está viajando lá, né, lógico. Aí, o que é que você vai fazer? Eu ia saber que eu ia dizer, não sei. Porque a proposta que ia acontecer, não aconteceu naquele primeiro momento. Foi o meu primeiro não. Um amigo disse, vem pra cá, se eu vinha fazer parte da novela, eu me agitei todo dia, arrumei tudo, larguei a bebê que eu ia dar aula lá e tudo. E fui. Aí eu fui sozinha, porque meu amigo deu uma rasteirinha assim. Não era o que eu estava pensando, mas já tinha conseguido a passagem, eu assinei meu currículo. E foi assim que eu fui. No final da viagem, entre conhecendo as pessoas, buscando o conhecimento e as pessoas lá, eu encontrei uma bailarina que ela ia fazer a novela no dia seguinte, a costureira atrasou a roupa, e ela precisava de uma saia preta. Quem tinha saia preta? Eu cheguei no dia e na hora. De choque, dor de cabeça, tudo parecendo um varão. Eu fui com dor de cabeça, chata, com cólica, tudo estava errado naquele dia. Eu fui visitar a tal da professora. Era a primeira que eu tinha que visitar, foi a última que eu visitei, já estava perto de voltar para a viagem, para Recife. Ela chegou, você tem alguma coisa? Foi super legal, a gente se deu super bem, parecia irmãs antigas. Você tem alguma coisa, documento, alguma coisa? Eu peguei aquele scanner horroroso, na época de scanner, aquela foto horrorosa escaneada, com a minha foto, e dei para ela. E ela ia no dia seguinte para a novela gravar. Vou falar lá com o pessoal. Oportunidades. Não deixei escapar. Fiz o que eu podia, o que estava ao meu alcance, mesmo mal feito, aquele material que era ruim, porque eu dizia para você, cadê uma filmagem boa, de qualidade profissional? Tu não tinha dinheiro, tu não ia fazer nunca. Eu não fui com VHS, eu não levei currículo, não vi nada, gente. Aconteceu o que tinha que acontecer. Ela levou, eu achei. Carioca é assim, vai lá na minha casa, vou dar um endereço. Você confia, porque a gente fala, aqui é um pouco de palavra, né? Vai na minha casa amanhã, você está lá. Lá não. Faz aquele auê, você fica, se diverte bastante, porque aquele momento acabou, nunca mais você vê a pessoa na vida. Entendeu? Aí eu pensei, pô, vou confiar. Ela realmente levou, mostrou para a coreógrafa, nossa, é que eu perdi meu ar, é gordinha, mas vamos lá chamar ela. É meu gordinha, mas vamos lá chamar ela. A gordinha dançou aqui, né, no Clone. E aí, quando eles viram, foi maravilhosa a experiência, beleza, aconteceu. Eu não tinha roupa, ela vinha dançar junto comigo, e
material de roupa que a mulher vendia, ela me emprestou para usar no figurino, que eu não dancei com a minha roupa, dancei com roupa emprestada do Globo. O detalhe da minha cabeça que eu tenho, que é um colar, foi uma menina do Rio Grande do Sul, que estava lá com as bijuterias dela, os traços, era chiquérrimo, hoje a gente conta 5 contos ali nas cidades. Mas na época era 70, 80 reais, umas coisas caras, para mim era caro. E eu peguei emprestado, ficou um ênfase, o câmera para na cara da pessoa, para na cara do zoião dela. E aí foi aparecendo uma das poucas novelas, inclusive, que o figurante acabou até aparecendo assim de influência, né? Mas a gente passou, de todo jeito eu fiz a cena. Fui a única do Nordeste. Quando o cara da palestra estava comigo no ônibus, no avião, ele fez assim: o que é que você tem? Eu falei assim: não tenho nada não sei de nada, não estou com nada, porque eu não tinha nada, né? Ele disse: você sabe que a origem do universo não é a história daquele meteoro que vem e vai acabar com todo o planeta, que acabou-se nós? Né? Não tem uma teoria dessa? Que vai chegar um cometa para acabou todo mundo. Então você vai acabar no nada. Se tu não tem nada agora, e se tu não vai ter nada depois, o que é que você tem para perder com essa vida? Nada. Ele fez: só tem uma coisa, estou te dando a lição que eu recebi no dia do avião. Só tem uma coisa que faz esse pessoal daqui que se dá bem. O único grupo que se dá bem nessa terra chama-se caras de pau. Caras de pau. Se você não tiver cara de pau, não tiver coragem, você não vai. Caras de pau. E a única coisa que impede você de chegar em qualquer lugar chama-se medo. Ok? Assim o medo acabou. Quando eu saí do Rio, quando eu sentei, cheguei assim naquele aeroporto maravilhoso, eu beijei o chão que nem o Papa. Agradeci a terra que eu estava chegando, como agradeço a que eu teve que sair e vir e voltar quantas vezes for necessário aqui em Recife, que é a minha cidade madrasta, que eu nasci no Rio. E aí, quando eu desci, agradeci, abençoei e fiz: vai, mulher, isso aqui é só um quintal, o mundo é teu lugar. Eu sou de uma tribo de pessoas itinerantes, não tenho uma cidade certa. Aproveita enquanto me pegam. Lembra que eu falei: aproveita as oportunidades? Talvez você não me encontre de novo, porque eu posso estar em outra cidade, em outro país. Eu sou da minha. Viva o dia de hoje como se nunca mais houvesse o